Pastor, hoje aqui na academia a gente vai ter um bate-papo com o senhor e eu quero franquear esse tempo para você lançar perguntas também. Você pode fazer uso do microfone, é só você levantar e o Jardel vai nos ajudar levando para você o microfone. Agora, o bate-papo de hoje, pastor, é sobre esse ecossistema chamado Igreja de Jesus. Eu ouvi muito o Senhor na nossa caminhada discipular lá em São José, o Senhor usando essa expressão de um ecossistema saudável, e o Senhor sempre usou essa expressão ecossistema ligado à vinha. E pensando na igreja viva de Jesus, pensando nesse ecossistema da igreja, aonde toda a igreja são ramos conectados à videira. Já de imediato, conta pra gente como desenvolver um ecossistema saudável, como viver na igreja um ecossistema saudável. Então, graça e paz, irmãos. É uma honra para eu estar aqui. Foi um sonho para eu conhecer melhor vocês. E você me viu já na tela, ainda existo aqui em carne também. Então, obrigado pela recepção e a oportunidade de estar aqui com vocês. O Jesus, ele usa muitas ilustrações ou metáforas para descrever a experiência cristã. E ele falou muito de por exemplo, ovelhas, ou sal e luz. Ele falava de coisas que todo mundo no mundo inteiro tem que lidar com essas coisas. A comida, e quando você ouve as palavras de Jesus, você percebe que ele quer um rebanho que está seguindo a voz dele. Então é uma coisa muito importante para ter um ecossistema, é identificar a voz dessa comunidade. Não podemos ter 40 vozes, só uma, e não é do pastor, entendeu? É Jesus. Eu tenho que ouvir Jesus. E o início de uma comunidade saudável, um ecossistema, é identificar a voz. Quem é a voz na sua vida? Quem manda na sua vida? Quem dirige sua vida? Então essa voz é muito importante. Muitas vezes nas igrejas começa a ter debates e contendas ou dificuldades, e é quase impossível resolver, porque é Jesus que é o dono de tudo isso. Ele é a fonte de tudo isso. Então, identificar a voz é extremamente importante. Então, no meu casamento com a Pamela, eu estou casado com a Pamela há 53 anos. No início do meu casamento, eu errei porque eu tentei ser a voz final de tudo no meu casamento. Aí eu entendi que eu e Pamela poderíamos ouvir Deus em Cristo de uma forma unida, e melhorou o nosso ecossistema família. Então eu diria, o primeiro passo é todo mundo permanecer nas palavras de Jesus, porque ele fala: quem permanece nas minhas palavras, essa pessoa vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Então eu acho que um ecossistema precisa de uma voz, e essa voz é a voz de Jesus. Você lembra da transfiguração? Quando Pedro e João estavam lá, e Jesus foi revelado na sua glória, e o Pedro, se lembra que ele queria fazer 3 tendas, se lembra? E imediatamente Deus diz: não, ouça meu filho. Então é um ecossistema de uma voz. Por exemplo, como pastores, a gente está no aconselhamento ou ajudando pessoas, e a gente não pode pedir para a comunidade confiar na nossa voz. A gente pode dar opinião, um encorajamento, oração, mas a voz que faz o ecossistema
ser o que deveria ser é a voz de Cristo. É a primeira coisa, é uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho uma prática de, quando eu prego no púlpito, meu alvo é desaparecer. Em vez de você me olhar, você vê o que eu estou falando e pensa em Jesus, não em mim. Então, quando você tem um ecossistema onde Jesus é a voz, é extremamente importante, porque Ele é o verbo, que era do início da criação. É pela voz de Cristo, que é a voz do Pai também, a gente tem o ecossistema. Então, eu acho que muitas coisas acontecem na igreja quando você tem, todo mundo diz: eu vou ouvir a voz de Jesus em todos os assuntos da minha vida. E eu vou ouvir pregações e eu vou sentir o que é que vem de Jesus. Então, eu queria encorajar essa parte do ecossistema. Quando Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome reunido, eu lá vou estar. Então é possível estar reunido, dizendo que é no nome dele, mas não sendo no nome dele, se não é a voz dele que está no centro. Ontem o senhor fez um comentário que marcou o nosso coração, do Stanley, que a qualidade do centro determina a circunferência. Ou seja, se Jesus é o centro da igreja, se Jesus é o centro da comunidade, isso vai determinar toda a circunferência, ou seja, todos os ramos, todas as vinhas, não é isso? Jesus falou muito claro em João 15: sem mim nada podeis fazer. Então, fala isso comigo: sem mim nada podeis fazer. Todo mundo entende o que é nada? Nada. Entendeu? Então nós temos que aprender que quando ele fala nada, significa não tente apoiar ele. Entendeu? Não tente tirar a autoridade dele. Entendeu? Quando você tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ele está presente. Isso pode ser, mas Carlos, como é que ele está presente? Bom, em primeiro lugar, ele habita em todos nós, amém? Eu vou dar uma ilustração, talvez que possa ajudar. Quem aqui tem um celular? Tudo bem. Você poderia ligar, não faz isso, pai, vai parar o culto, mas quantas pessoas você poderia entrar em contato com elas pelo celular? Milhares. Quantas pessoas? 100? 1000? Entendeu? É uma máquina, não é? É um computador. E você pode reunir a sua família inteira pelo iPhone ou Samsung, ou que você usa, e você está vendo uma pequena amostra como Deus pode fazer contato com toda a humanidade através de Jesus. 8 bilhões de pessoas é pequeno para Ele. E Ele fez dentro de nós a presença dEle como se fosse o sistema operacional do reino de Deus. E se eu consigo juntar toda a minha família em segundos aqui pelo um grupo no meu celular, WhatsApp, alguma coisa assim, ou Facebook, imagine Jesus, Ele é o dono de tudo. Então Ele vem na sua vida e Ele começa a operar em você, Ele começa a comunicar com você. Agora, eu não conheço muito da tecnologia, eu tenho que pedir para mais jovens como ele, entendeu? Eu tenho dificuldade, e os meus netos, pequenas crianças, me ajudam muito com essa situação. Mas glória a Deus, porque no reino de Deus, a pessoa mais como a criança é forte no reino de Deus. Então eu estou muito mais forte, porque eu estou ficando mais fraco, entendeu? Eu estou confiando nesse sistema que vive em mim. E o que eu acho que eu posso acrescentar é que
Se você cultivar a crença que Cristo em você liga você com toda a família de Deus ao redor do mundo, mas da mesma forma como você liga para certas pessoas perto de você, quando tem 2 ou 3, Jesus já está ativo. E você tem que entender que qualquer cristão, pode ser analfabeta, pode ser uma pessoa riquíssima, pode ser uma pessoa pobre, se Jesus habita nelas, irmãos meu, irmã minha, e aí eu posso entrar em comunhão continuamente. E eu quero encorajar você a estabelecer essa voz. E depois, quando você está na presença de um cristão, trata ela como Jesus quer que você trata a pessoa. Não faz acepção de pessoas. Eu sou pastor, mas para ser sincero, eu prefiro ser chamado Carlos, porque eu não gosto de igreja muito de pirâmide, onde tem alguns que têm e outros que não têm, porque para mim um ecossistema é todo mundo igual, dando fruto. Então Não, eles só aplaudiram, você pode continuar. Não, mas pastor, na prática, quando a gente vai colocar isso em prática no dia a dia, quando a gente fala da nossa realidade quanto igreja, que a gente se reúne, a visão que muitos às vezes têm daqueles que estão na liderança, como líderes de ministério ou de áreas, é como se existisse uma barreira, é como se na mente existisse essa barreira. Eu estava pensando esses dias, quem aqui já teve a experiência de estar na faculdade, não é, ou na escola, e o professor entrava na sala, e aí você assistia aquela aula do professor João ou da professora Marina, e aí terminava a aula, ele ia embora, você fazia perguntas, fazia anotações, mas não tinha relacionamento, não tinha intimidade com ele, né? Ele não te chamava para casa para comer, não tinha essa aproximação. E parece que a gente trouxe isso para a igreja. Parece que quando a gente vive um modelo que não é no ecossistema, é como se a gente sentasse na igreja e assistisse uma boa palavra, participasse da hora do louvor, até admirasse, mas depois fosse embora para viver a nossa vida. O senhor entende? E quebrar com isso é um processo, né? Eu gosto de pensar no dia de Pentecostes, que é um modelo de uma igreja que nasceu em momentos. Tinha 3.000 batismos em um dia. Já pensou? O dia inteiro batizando pessoas em um dia. Mas se lembra daquela cena que estava antes o grupo estava orando em secreto, se lembra? Eles estavam numa casa, um lugar assim, e Jesus disse: vai lá e aguarda para mim, fique em oração. Então a igreja, mas foi muito interessante, porque naquela sala, dizem que tinha mais ou menos 150 pessoas talvez. Tinha Maria, os apóstolos, escravos, todo mundo orando, como vocês estavam orando agora, daqui a pouco, agora, quando eu entrei, eu ouvi vocês orando. E a igreja estava no silêncio perante a ordem de Cristo de aguardar. Mas quando veio o que aconteceu? O vento entrou do Espírito Santo, mas o que mais chama a minha atenção que é aquele fogo que estava em cima de todos. Você lembra disso? Quando estavam lá e língua de fogo assim, era sobre todos.
não somente os apóstolos. Entendeu? A igreja, ela tem que começar no nível de igualdade, ou você perde a igreja. Todo mundo tinha que receber a mesma bênção simultaneamente, e ninguém poderia estar fora da coisa. Então, quando você pensa na igreja, eu sou submisso, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Memorial de Alphaville, lá em São Paulo e São José dos Campos. E se pastor Sidney falar para eu pregar, eu prego. Se ele fala que eu não prego, eu não prego. Porque eu entendo que ele está numa operação que precisa de organização e submissão, e lavar os pés, e ter a atitude que Jesus teve, de ser servo, entendeu? Então eu entendo assim. Eu estou olhando para vocês, e se hoje fosse o primeiro dia do Pentecostes e acontecesse aqui, eu ia ver o fogo sobre você, o vento sobre você, eu ia ver. E o que aconteceu? Isso não durou muito tempo. Imediatamente o Pedro tinha que pregar, e foi Pedro que tinha que pregar, pois Jesus selecionou ele para pregar. Mas você se lembra, 50 dias antes, ele quase matou um homem. Você lembra aquela história que ele cortou a orelha? Ele deveria estar na prisão, ele deveria estar morto por ter atacado pessoas, e Jesus salvou a vida dele em segundos, porque ele tinha que pregar no dia de Pentecostes. Então, em primeiro lugar, a gente quer nivelar todo mundo. Eu estou aqui nesse momento com a honra de estar aqui perto desse púlpito com o pastor da comunidade. Eu estou em submissão. Eu estou em submissão, porque eu entendo que ele é o pastor, e se ele fala, tem intenções boas que ele tem, que eu conheço, mas a igreja, ela tem que ter um ecossistema de igualdade, ou ela começa a dividir, em vez de simplesmente ser a igreja de Cristo. Então, isso me alegra, porque eu sei que vocês estão tentando organizar uma igreja que é parecida com Pentecostes. Entendeu? Vocês querem que Deus venha igualmente aqui, não é? Até as crianças, você tem que entender que a criança já faz parte disso. Entendeu? Então, eu gosto muito dessa ideia. Não sei se ajudou. Muito. Eu lembro que aonde a gente estudou, a sala tinha mais ou menos 40 alunos. E desses 40 alunos tinham grupinhos. Tinha o grupinho da bagunça, que ficava lá atrás. Tinha o grupinho dos CDFs, que ficavam na primeira fileira. Eu ficava sempre tentado em estar atrás ou na frente. Então, quando a nota baixava, minha mãe puxava a minha orelha, eu ia mais para frente. Quando as notas melhoravam, o barulho atrás me atraía, eu ia mais para trás. Então, eu acabava ficando lá na zona intermediária da sala. E era interessante, porque a gente conseguia observar que tinham pessoas na sala que não falavam com ninguém, não se relacionavam com ninguém. Na hora do intervalo, na hora do recreio, eles ficavam sozinhos. E às vezes passavam a ser motivos de chacota na sala, né? De brincadeira, de apelidos. E às vezes a gente está entrando em uma comunidade e a gente não consegue viver esse ecossistema saudável aqui, porque parece que a gente traz essa realidade que a gente viveu durante anos aqui para dentro. Então parece que tem um grupo aqui que sempre vai se dar bem, é o grupo da panelinha. E a gente tem dito, pastor, aqui que o nosso desejo é que aqui a gente viva uma panela, uma grande panela, mas sem tampa, aonde todo mundo pode entrar e todo mundo pode sair a hora que quiser, se sentir à vontade. E aí, eu lembrando desse lúdico, me veio um outro lúdico, veio o lúdico da festa de aniversário. Quando a mamãe fazia festa de aniversário em casa, e vinham todos os tios e todos os primos,
E lembra daquela festa de Natal que tinha na sua casa, ou que tem, aonde vai todo mundo, e vai a criança, e vai o bebê que nasceu, e vai o jovem, o adolescente, vai o primo novo, o primo velho, o tio novo, o tio velho, vai o avô, a vovó. E ali não tem perda de autoridade. Ali os novos não estão nunca desrespeitando, mas sabe essa sensação de comunhão, essa sensação de todo mundo rir junto, de brincar junto, de trocar presente junto. E tem um barulho das crianças, e as crianças estão correndo, e os mais velhos, os pais estão dizendo: senta aqui, menino, para com isso. Mas em nenhum momento tem perda dessa igualdade, porque todos são família. Então é um novo, a criança novinha que acabou de nascer, que está chorando, e que a mãe está dando de colo, mas também é família daquele vovô, daquela vovó, daquela bisa. Quem ainda tem bisa em casa? Tem alguém que tem bisa? Não é? Daquela bisa que é família do mesmo jeito. Então aquele que tem 80, 90 anos, daquele que acabou de nascer, ainda é família. E não tem perda de autoridade por causa disso, né? Por exemplo, eu nunca vou ser quem está na cozinha cozinhando, né? Eu falo muito, mas eu não sei preparar comida de nenhum jeito. Então dou graças a Deus que alguém sabe cozinhar bem, né? Eu faço o que eu faço com os dons que Deus me deu, mas eu acho que a igreja, ela tem que ter um ambiente onde a voz de Cristo é a voz de todos nós. Se você me amar e você me ver me comportando de uma certa forma que você acha que não combina com Jesus, eu sou seu irmão, você deveria falar comigo. Você deveria, em secreto, e você deveria falar: Carlos, eu vi você outro dia falando uma coisa que para mim eu tive um problema em reconciliar o que você falou com a voz de Cristo. Você pode me explicar o que você estava querendo dizer? Se alguém me abordar assim, eu não vou usar a autoridade de posição, eu vou responder, eu vou explicar. No início do meu casamento com a Pamela, muitos anos atrás, uma das minhas irmãs, que já passou por 3 divórcios, mas ela aceitou a Jesus, e ela casou no 4ª vez, e ela ainda está casada com a mesma pessoa, e Deus restaurou ela. Ela foi maltratada por 3 homens, e finalmente um que queria amar ela acertou, entendeu? Mas eu estava na casa dela, e ela é minha irmã, e ela viu a maneira que eu estava tratando Pamela. A minha voz, eu estava organizando, e era muito, muito ruim. E ela me levou para um quarto sozinho, e ela: você vai perdê-la. Você vai perdê-la. Porque ela, minha irmã, ela me fala como irmã fala com irmão. A comunidade aqui, você tem que lembrar, isso é a família. Como você estava dizendo, vai ter, entendeu? Isso não é um exercício de pessoas perfeitas, entendeu? É um exercício de pessoas que todos nós estamos crescendo. Eu tenho um filho, um dos meus filhos tem 52 anos de idade, e ele ainda manda em mim, ele tenta mandar em mim, e eu tenho que lembrar, ele diz quando: eu sou seu pai. Entendeu? Mas ele é sensacional. Mas acho que a hora que ele nasceu, ele saiu, e eu abri os olhos e disse: que bagunça essa família, eu vou ter que dar ordem em todos eles. E ele tenta fazer ordem da nossa família inteira, e ele é uma força, mas é meu filho, ele me ofende de vez em quando, eu perdoar, eu nunca vou abandonar ele, eu não vou mudar de família, é a minha família, entendeu? Então, quando você tem essa interação de ser o que você é, mas você precisa falar com pessoas a verdade, mas não por trás, face a face, com lágrimas. A minha irmã chorou
Ela disse: você vai perder ela. Entendeu? Eu pensei: puxa, me parou. Até hoje eu dou graças a Deus que a minha irmã me amou tanto que ela arriscou falar comigo e eu mudei. Demorou, mas eu mudei. Pastor, voltando para... Gente, eu estou fazendo pergunta porque está vindo um monte aqui, mas eu quero dizer que você está livre para perguntar, tá bom? Dentro dessa tônica, desse tema, por favor, tem alguém que queira fazer pergunta agora? Renan? Bom dia, graça e paz, igreja. Pastor Carlos, eu queria só perguntar uma coisa para o senhor, que é uma dúvida que eu tenho, né? Eu acho que o pastor sempre colocou as regras do jogo desde o início do ministério, desde que eu faço parte da igreja, que a gente sempre pode falar dos nossos mal-ares, tanto nossos quanto deles. Mas eu acredito que eu nunca tentei fazer isso por talvez um pouco de temor, respeito. Então eu queria saber do senhor, como é que a gente pode fazer para talvez admoestar aqueles que estão mais maduros na fé, sem prejudicar a caminhada do irmão, sem que a gente possa talvez com palavras ferir, mais atrapalhar do que ajudar. Queria saber isso. O que ele disse é o seguinte: ele observa algumas coisas na comunidade e talvez observa algumas coisas na minha vida, na vida da Rosana, só como exemplo, mas ele já teve vontade de, vou até falar direto assim, não sei, mas eu só vou dar um exemplo para o senhor entender. Ele já teve vontade de chegar comigo e dizer: pastor, o senhor falou besteira hoje. Pastor, eu acho que o senhor falou não foi a voz de Jesus. Eu queria entender. Só que existe um temor no coração dele, que se ele fizer isso, ele vai estar me desrespeitando, vai estar pecando contra Deus, e Deus não vai se agradar, ou eu vou me decepcionar com ele, e eu vou excluí-lo da minha vida, entende? E como quebrar isso? Como ele poder ter esse coração livre de saber que ele pode falar e que não vai me ofender, não vai me machucar, pelo contrário, eu vou me sentir amado por ele, como o Senhor se sentiu amado pela sua irmã. Eu acho que a voz de Cristo... É isso, Renan? Sim, a voz de Cristo deve ser árbitro, assim que fala, árbitro, né? Deixa a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. É Colossenses. Antes de falar com alguém, qualquer pessoa, especialmente se você está tentando corrigir alguém, peça para Jesus se você deve falar. Toda vez que eu vou falar com alguém para corrigir ou encorajar, eu falo: Jesus, o senhor quer que eu fale isso? Porque Jesus sabe quando eu estou perguntando para amar, ou eu estou chateado com a pessoa que não faz o que deveria fazer, porque não quero ser fiscal de todo mundo. Eu fico louco numa igreja tendo que uma pessoa que está avaliando todo mundo. Então, quando eu estou com a Pamela, ela é uma pessoa tão enraizada em Cristo, ela não tem medo de mim, nem um pingo de medo de mim. Eu queria que ela se tivesse um pingo de medo de mim. Ela não tem. Então, mas ela é uma mulher submissa. Deixa eu explicar o que é submissão no nosso casamento. É uma ação voluntária da parte da Pamela de nunca me envergonhar em público. Porque o homem não quer ser numa situação pública de desonra ou questionamento. Então, ela nunca em público me corrige, mas em casa somos iguais, entendeu? E ela precisa falar a verdade comigo. Ela é a parte de mim que eu perdi na criação de Adão e Eva. E ela disse: Deus criou eu para completar o que você tem em falta. Entendeu, Carlos? Então ela não tem medo de mim. Então, antes de falar com qualquer pessoa, pergunta para Jesus: o que é que eu fale com essa pessoa?
Quando eu sou uma pessoa que gosta de ter a palavra final, acho que é uma coisa masculina, não é aquela coisa de gostaria de ter a palavra final. Eu penso que meus pensamentos são bons, então eu quero me defender. Agora, o problema é que Pamela, ela, no início do meu casamento, eu tentava convencê-la e ela só chorava. E eu pensei, por que você está chorando? Eu estou falando a verdade para você. Mas ela entendeu que eu estava tentando gerenciar ela. Numa igreja, não tenta gerenciar pessoas, convida elas, ora com elas, acalme a pessoa. Mas eu queria que você tivesse toda essa cultura de dizer, antes de eu criticar, eu vou falar com Jesus se eu tenho autoridade dele de mexer na vida de uma outra pessoa. Não faz isso, não faz. Amém? Isso não significa que em amor a gente não possa procurar a pessoa no particular em falar, mas é encontrar o equilíbrio, não é? Encontrar o equilíbrio. Eu vou falar com raiva, eu vou falar na carne, não é? Mas por outro lado, eu não posso ficar com aquilo no coração, falando para 10 pessoas ao meu redor, e quando eu chego com o pastor Carlos, ô pastor, tudo bem? Como é que está o senhor? Bom vê-lo hoje. Mas por trás eu já detonei, entende isso? Agora, pastor, tem uma coisa que talvez complique o nosso coração para ter essa atitude. Ontem a gente estava conversando aqui sobre 1 Samuel, no capítulo 8. No capítulo 8, Samuel chega com Deus e diz assim, Deus, o povo quer um rei. E aí Deus diz assim para Samuel, Samuel, dá o rei para o povo. Se eles estão pedindo um rei, dá o rei para o povo. Ao verso 7 ele diz assim, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha quem Deus queria que fosse rei deles, ele, o Senhor. E aí Samuel então chega com o povo e diz assim, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, contem comigo quantas coisas um rei tem direito, vamos lá, conta comigo, ele tomará os vossos filhos, os empregará para os seus carros, e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares, e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura. Olha só, vai trabalhar para o rei, trabalhando na lavoura, nos bens particulares dele, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Verso 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis criados. Então naquele dia clamarás por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês percebem isso? Quando a voz que o pastor está falando não é Jesus. Então, pastor, a pergunta que eu lhe faço é: em uma comunidade, Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Eles são importantes porque a Bíblia diz que eles são necessários para o crescimento, para o aperfeiçoamento da igreja. E esse foi o meio que Deus escolheu para que ela alcance a estatura de varão perfeito. E a pergunta que eu faço agora, se o senhor puder responder, é em duas frentes. Frente número 1,
como eu, Léo, e todos os outros líderes, nunca se colocarem nessa posição de rei sobre o povo. Mas como fazer com que o povo, a igreja, nunca nos veja como esse rei? Em primeiro lugar, Jesus disse, depois da crucificação, ressurreição, que Ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Já temos um rei. Mas Jesus se comportou de uma certa forma que era totalmente diferente do que você vê de um rei que tem toda a autoridade. Ele usou toda a autoridade dele para nosso bem-estar, para nossa novo nascimento e crescimento. Então, a igreja, ela tem um só rei, uma só autoridade, e são as palavras de Cristo. Então, se eu viver as palavras de Cristo, eu vou impactar sua vida de uma forma positiva, e eu vou ser uma pessoa útil para ajudar você na hora. Depois de Pentecostes, eles cuidaram de pessoas, alimentaram pessoas, venderam suas terras para abençoar. Então é totalmente diferente do que ter um rei. E o que me assusta um pouco na minha caminhada na vida cristã é uma sensação que Jesus não é suficiente. Nós temos que ter milagre de Deus para convencer a gente que Deus ama a gente. Não, Jesus ama a gente, Ele é quem ama a gente, e Ele toca no coração de pessoas para fazer esses papéis diferentes. Mas impressionante, daquele trecho onde você tirou isso, Ele disse: eu sou pastor, líder público que ensina as Escrituras para aperfeiçoar o amor das pessoas e cooperar com elas até nós todos entramos na igualdade, na estatura de Cristo Jesus. Então eu tenho uma responsabilidade, mas eu literalmente, irmãos, eu estou vendo vocês como pessoas que têm o mesmo Jesus dentro de você que eu tenho. Eu tenho uma obrigação a cuidar bem de você, de amar você, de perdoar você, para andar uma segunda vez. Eu não tenho uma opção na igreja de dividir a igreja para eu fazer controle de uma outra coisa. Agora, se eu estou numa comunidade e a voz da comunidade não é Jesus, é só um homem, eu vou ter muito problema. Eu vou ter que falar com aquele homem. Eu trabalhei 15 anos com o pastor Cid do perto, e eu sou muito mais velho que ele. Eu já tenho muito mais experiência dele. Ele agora tem 50 e poucos anos. Ele poderia ser meu filho, mas eu não faço nada na minha comunidade com o pastor Sidney Costa, nada, sem falar em particular com ele. Eu nunca falo, eu falo com a Pamela, porque muitas vezes a Pamela me diz: calma, porque ela me ama, ela não quer que eu fale uma coisa. Então eu estou em paz com ele há 15 anos, mas em vários momentos eu tinha que entrar no escritório com ele e falar de homem para homem, igual para igual, e a gente trabalha bem assim. Então nós temos um rei, amém? E Ele não é o rei que vai abusar de você. Ele vai expandir a aventura da entrega do amor de Deus neste mundo. E Ele é o rei de todos nós. Ele é a autoridade sobre todos nós. Então, se você acordar cada manhã focado em Cristo, o que ganha sua atenção ganha você. Se você abrir os seus olhos, a igreja vai ficar calma, em paz, e super fácil para resolver conflitos. Por favor, não, como ele disse, é família, mas até a família tem regras na casa, entendeu? Como eu disse, eu nunca vou entrar na cozinha. A Pamela me vê indo para a cozinha, ela sempre vai atrás de mim e diz: isso não é seu lugar, Carlos, vai lá. Entendeu? Não sei se fez sentido isso, mas
Alguém quer fazer mais uma pergunta nessa área? Tranquilo? Aqui, ó. A igreja, ela segue doutrinas eclesiásticas, locais, né? Quando um membro dessa igreja não concorda com determinadas regras que a igreja estipulou, o que fazer? Como conduzir a situação? Então, aí existem dois tipos, né? Por exemplo, imagina que é um horário, só um exemplo, tem uma regra sobre o horário do culto, só um exemplo, e aí o membro não concorda com uma regra como essa, ou você está falando de doutrina, ou você está falando de... Doutrina bíblica é uma coisa, estou dizendo doutrina que a igreja determina para, exemplo, entendeu? Regra. Se é permitido fazer isso, não permitir fazer outra coisa. Se eu não concordo com o que foi estabelecido, a comunidade, eu não concordo, então não me sinto bem, o que fazer? Então, por exemplo, só para a gente entender melhor o exemplo, para que a resposta dele seja bem clara em cima do que está no teu coração. A gente, conversando com a comunidade, entendeu a importância do ABC, né? Desse momento aqui aberto, de pequenos grupos, de conversar, mas tem gente que não concorda com isso, que é aquele momento de culto tradicional, onde todos estão apenas ouvindo, e aí o membro não concorda com isso. O que o membro faz nessa hora? Eu sou pastor há muito tempo, eu já vi muita briga de igreja, e já sofri, eu passei por sofrimento, minha família. Mas o que mais importante é eu responder: Jesus, o Senhor me quer nessa igreja, nessa comunidade? Entendeu? Porque no meu caso, normalmente, Ele nunca me tira da comunidade para escapar. Ele quer que eu entenda alguma coisa quando Ele faz. Mas, por exemplo, quando eu aceitei a Jesus, eu me lembro, era uma igreja batista, e eles tinham a ideia deles sobre jovens era que jovens são perigosos, então temos que ter muitas regras para controlar os jovens. E sendo que eu era 16 anos de idade, eles me aceitaram para aceitar Cristo com graça, mas logo eles me deram uma lista de tudo que eu não poderia mais fazer. Entendeu? E eu me lembro que eu estava na escola, e a escola tinha dança, na escola pública, mas a igreja estava contra pessoas dançando, entendeu? Então, imediatamente eu era um dos líderes do grupo de dança, e de repente me torno batista, eu não posso dançar, entendeu? Então, cada comunidade vai ter... Peraí, o senhor foi líder de grupo de dança? Isso foi antes da minha conversão, então tá bom. É que eu já ia pedir para ele para fazer um número para a gente aqui. Não, a escola tinha uma festa, e eu era a pessoa que tocava todas as músicas, e era a minha turma lá, e de repente, na minha conversão, você não pode dançar mais, entendeu? Eu entrei em submissão. Eu me lembro também que, por exemplo, se eu vou numa igreja, eu gosto muito da Assembleia de Deus, eu sou muito fã da paixão para evangelismo e tudo mais, mas quando eu vou, eu tenho que ir de terno, entendeu? Olha como eu estou vestido agora, entendeu? Mas se eu for convidado para uma igreja pregar, eu pergunto para ele, quais são as suas normas, entendeu? Porque eu não quero invadir e alterar uma comunidade. Então, se eu fizesse parte aqui,
eu ia começar a perceber o que é normal, o que não é normal. Mas o que mais me impressiona é que você não está me julgando para me machucar, você está tentando me entrosar na família. Eu dou graças a Deus, pessoal, parou eu de dançar, porque eu prefiro ser pastor do que dançar. A senhora queria fazer uma pergunta, mãe? Mais alguém? Show? Muito bom ouvir vocês. Muito bom ouvir vocês. Alguém mais? Aqui, ó. Graça e paz, pastor Macó. Dentro da história que o senhor falou, ouvir a voz, o senhor citou um versículo aí, que é justamente da transfiguração. No versículo 4 diz assim: e apareceu Elias com Moisés e falavam com Jesus. Aqui no versículo 6 ele diz: pois não sabiam o que diziam, porque estavam assombrados. É comum as pessoas ficarem indiferentes, principalmente nesse momento que eles estavam, de novidades, né? Houve ali algo diferente. As pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja, elas não estão acostumadas, por exemplo, com o mover do Espírito Santo de Deus, e elas ficam pensativas e acham que aquilo é diferente, e até se questionam, né, se aquilo é de Deus ou não. Como a gente, como líder, como igreja, lida com isso para poder mostrar para as pessoas que aquilo é natural, é um mover do Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu entendi, mas infelizmente, felizmente, o Brasil está cheio de igrejas, amém? Porque não tem falta de opção. É como drogaria. Eu nunca vi um país que tem mais drogaria do que Brasil, né? Ou nós estamos todos doentes o tempo todo, ou eles estão cuidando bem da gente. Não sei o que é verdade, entendeu? Eu só sei que em toda a esquina de São José dos Campos tem drogaria, entendeu? Agora, também em toda cidade, eu estava no hotel onde eu estou hospedado. Obrigado por essa gentileza de me deixar bem durante esse tempo. Tem uma igreja que está em ação no hotel. E eu estava ouvindo louvor, já acordando, entendeu? Agora, eu tenho uma preocupação que... Se lembra quando Jesus falou para os seus discípulos em João capítulo 14, que ele iria embora? Se lembra quando ele falou com eles: eu vou embora, mas para vocês é melhor para eu sair. Você lembra que Felipe falou? Você lembra que ele falou: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse o que para ele? Felipe, eu estou com você tanto tempo, e você não sabe que ver eu é ver o Pai? Então nós temos, de uma certa forma, na minha opinião, é só a minha opinião, no Brasil e também nos Estados Unidos, mas no Brasil que eu conheço agora, é muita gente procurando uma igreja que ver o Pai. Eles querem alguma coisa mais. Mas irmãos, sinceramente, quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu não preciso ver o Pai, ou uma manifestação de poder de uma certa forma. Não é que não pode acontecer, deveria acontecer, mas eu não queria construir uma igreja que não sabe que já viu Deus em Cristo Jesus, e estamos focados em Jesus. E se Jesus quiser manifestar alguma coisa nessa igreja que vai chamar a atenção, glória a Deus por isso, mas cuidado em alimentar aquela coisa do Felipe: mostra-nos o Pai. Porque muitas vezes, onde tem a igreja mais
forte, ou entre os batistas mais bíblicos. É uma briga entre batistas para ser o mais bíblico. Em outros grupos é quem é que pode manifestar mais poder. Entendeu? Então eu acho que, eu não sei se eu estou tocando no assunto que você entendeu, mas aqui é um ecossistema. Não tem nenhuma outra igreja no mundo igual a essa. É isso, uma rua que vocês vão ter que viver com essa rua, com esse bairro, com essas circunstâncias. E vocês estão criando uma igreja que tem poder, tem energia, tem inovação, mas tudo baseado em quem manda aqui. Quem manda aqui é Jesus Cristo. Entendeu? E o que Jesus quer para essa igreja é aperfeiçoar seu amor, porque esse mundo está morrendo e precisamos resgatar pessoas para a glória de Deus e levar elas para o reino de Deus com a gente. Amém, glória a Deus. Última pergunta, pode aplaudir o Senhor? Uma última pergunta para a gente ceiar. Bom dia, pastores. Estados Unidos, nos dias atuais, ele tem uma diferença em relação ao Brasil. Já houveram grandes igrejas lá, e hoje tem igrejas que são até fechadas e até estão usando o tempo para outra coisa. Pastor Carlos, na sua visão, o que causou nos Estados Unidos e qual é o risco disso no Brasil? Os Estados Unidos, da minha infância, era leitura bíblica na escola pública. Eu me lembro quando eu estava 7 anos, 8, todo dia tinha oração, tinha a Bíblia na escola. E nos anos 60 isso foi tirado, a Bíblia foi tirada das escolas públicas. Os pregadores, quando eu era pastor lá nos Estados Unidos, eu fui convidado para fazer uma oração numa abertura da prefeitura da minha cidade. E eu já era pastor lá. Mas eles falaram para mim, mas você não pode falar no nome de Jesus. Era uma regra, porque não queria ofender os muçulmanos, não queria ofender os judeus. Eu falei, olha, eu oro como eu oro, ou se você quer que eu ore, eu vou falar de Jesus. E crio um controvérsia. Eles mudaram a regra para eu poder falar no nome de Jesus. Entendeu? Então, durante a minha vida, eu tenho percebido nos Estados Unidos uma coisa que é muito triste. É um tipo de paganismo que pegou forte nos Estados Unidos. Literalmente, a cultura estava na batalha entre pagão, assim que fala, pagão, e o cristianismo. Então, é uma briga, mas a igreja, ela não usa as armas da carne para se defender, ela usa o poder do seu amor. Mas tem muito amor nos Estados Unidos agora, porque tem uns avivamentos acontecendo nas universidades norte-americanas. Estão batizando 500.000 alunos, está acontecendo entre os jovens. Tem uma nova geração que está surgindo, então existe uma coisa muito alegria no meu coração. O evangélico também, só para dar um comentário, o evangélico da minha geração recebeu muito apoio do governo. E isso foi legal, porque você está sendo apoiado pela política, etc. Mas é muito perigoso também, porque eles começaram a depender mais da posição de um grupo político do que a igreja.
e ser igreja. Então temos que tomar muito cuidado vamos ser bons como igreja, com a igreja, amando as pessoas. Mas meu pai, eu estou muito triste de ver isso acontecendo, mas eu estou vendo agora coisas novas acontecendo. Estou orando, orem pelos Estados Unidos, porque tem muito crente lá. Europa também, puxa, é muita coisa. Vamos orar por todas as nações. Para mim, o Brasil é o melhor lugar no mundo para falar sobre Jesus. Literalmente, é um paraíso para quem quer falar de Jesus. Eu falo com taxistas, eu falo com todo mundo, eu vou nas escolas públicas, eu posso estar em qualquer lugar e orar, eu ganho pessoas para Jesus na padaria, entendeu? O Brasil para mim é nos Estados Unidos você tem mais barreiras agora, infelizmente. Então aproveite esse momento no Brasil, fala de Jesus. Então, glória a Deus. Você pode ficar em pé. Vamos ceiar. Enquanto, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo agora. Te adoramos, Senhor, porque tu tens sido bom para nós. Que o Senhor possa nos fazer viver aquilo que o Senhor deseja como igreja em Cristo Jesus. Que tu sejas a voz única a ser ouvida no meio do teu corpo, no meio da tua igreja que o Senhor levantou, e no meio dessa pequena célula chamada United, que também o Senhor levantou. Que a tua voz seja a única a ser o centro do nosso coração e do nosso interior. Que tudo aquilo que possa ofuscar a tua voz, fazer calar a tua voz ou nos deixar surdo a tua voz, que o Senhor esteja rompendo agora em nome de Cristo Jesus, porque queremos ser livres para ser conduzidos, guiados pela voz do bom pastor. O Senhor disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz. Pai, que seja a tua exclusiva voz a ser ouvida nesse lugar. É assim que nós oramos e cremos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém?